Uma pesquisa do IBGE realizada em 2022 afirmou que os homens vivem pelo menos 5 horas a menos do que as mulheres. E um dos motivos pelo qual os homens vivem menos do que as mulheres, com toda certeza, está a ausência do cuidado com a saúde. Quando a gente fala de cuidado com a saúde, no que diz respeito a homens, aí a gente pode então se debruçar nos diversos motivos que fazem com que os homens não se cuidem. Sejam bem-vindos ao canal, eu sou o agente de saúde Léo Sobral e aqui nós falamos de atenção básica, unidade básica de saúde, saúde básica para a população como um todo. Então se inscreve no canal, deixa o seu like e assiste esse vídeo aqui que ele tá bem legal, cara. O que acontece? Se os homens vivem 5 anos a menos do que as mulheres e um dos motivos é a saúde, a gente precisa entender, quer dizer, o cuidado com a saúde, a gente não precisa entender quais são os motivos que levam os homens a não se cuidarem com a saúde. A gente está no Novembro Azul e normalmente o Novembro Azul ele é focado, normalmente não, né? Ele é focado mesmo na campanha de prevenção contra o câncer de próstata. Mas é muito importante que se pense a saúde do homem para além do câncer de próstata, porque muitos homens sequer chegam à idade de se cuidarem, ou melhor, de fazerem o teste para a prevenção, para a identificação de um possível câncer de próstata. Então, por exemplo, eu falei que muitos motivos fazem com que os homens não cuidem da sua saúde, não tenham essa iniciativa. O principal deles, eu acredito que seja a nossa cultura, a forma com que o Brasil foi construído. Não só o Brasil, mas o recorte aqui é do nosso país, tá bom? Que é o que nos importa nesse momento específico aqui. Historicamente, no Brasil, o cuidado está relacionado diretamente com a mulher. É o cuidado da família, o cuidado da casa, o cuidado com a saúde, o cuidado com a em todo. E para o homem, o que restou para o homem? Restou para o homem prover, trabalhar, fazer o que tem que ser feito para manter o sustento da sua família. Aqui eu não quero entrar no mérito se isso é certo, se é errado. O que eu estou querendo dizer aqui é que essa é a construção social e econômica do nosso país. Então, quando o homem não tem tempo para se cuidar, porque ele precisa estar provendo o tempo todo, até mais além de tempo necessário, ou seja, ele precisa descansar, quando até o descanso não é levado em consideração, a gente já começa a ter problemas de saúde. Então, é muito comum que as campanhas relacionadas à saúde no Novembro Azul foquem apenas na prevenção do câncer de próstata, mas os profissionais de saúde, sobretudo aqueles da atenção básica, precisam pensar a saúde do homem para além do Novembro Azul, para além do câncer de próstata. E mais do que isso, pensar na saúde do homem desde o seu nascimento, né? Vamos dizer assim. Não vou fazer aqui uma discussão de gênero também, eu quero apenas dizer que pensar na saúde do homem não deve ser algo focado no mês de novembro, uma campanha para câncer de próstata. O homem precisa ser pensado como um todo, como um sujeito completo em seus diversos aspectos. Então, eu preciso pensar na criança, no adolescente, no jovem, no início da sua juventude, na entrada na vida adulta e também na terceira idade. Então, é preciso pensar que esse homem que está na sociedade, que está no mundo, ainda com essa construção cultural de que ele é o provedor, é preciso pensar nesse ser humano como alguém que não pode faltar ao trabalho, que se ele faltar ao trabalho, ele provavelmente vai ser demitido, né? Hoje, muitos trabalhos não sequer aceitam atestados médicos, mesmo sendo uma coisa que a legislação dá o direito do trabalhador de apresentar. Mas muitos homens não vão ao médico porque eles têm medo de alguma represália no trabalho. Muitos homens não vão ao médico simplesmente pelo preconceito de ir ao homem, né? Quer dizer, de ir ao médico. Ir ao médico significa, em alguns casos, para alguns homens, um sinal de fraqueza. Ou não estou tão mal assim, para que eu vou no médico? Né? A gente sabe que tem muitas patologias, muitas doenças, inclusive o próprio câncer de próstata. Se você não fizer um exame mais invasivo, você não tem sinal, você não tem sintoma. Então o homem ele pode estar doente por dentro e muito bem por fora, e isso faz com que ele não se perceba dentro da condição e necessidade de procurar o atendimento. Por exemplo, fazendo um check-up. Né? Inclusive, talvez essa seja uma barreira que a gente precisa quebrar na própria unidade básica de saúde. Eu falo de experiência pessoal, que eu não estou em todas as unidades básicas de saúde no Brasil, não estive, né? Mas você que está me assistindo, você pode contar a sua experiência diante do que eu vou falar. Foi muito comum eu ouvir de outros profissionais que a unidade básica de saúde não faz check-up, né? Não sei se quem falou isso não tem uma ideia do que estava falando e tal.
né? Ou no sentido de, pô, tá vindo aqui à toa só para fazer um exame de sangue, tá tudo bem. Na verdade, não, é um direito do usuário da unidade básica de saúde chegar lá, mesmo que ele se entenda bem fisicamente e falar, eu quero só fazer o exame de sangue completo, um hemograma completão, para mostrar tudo, absolutamente tudo. Inclusive, quero fazer urina e quero fazer exame de fezes. A gente sabe que isso não é comum, as pessoas não chegam com essa demanda, e quem dera se elas chegassem. Mas a minha experiência de ver e ouvir já me mostrou que isso acontece, que quando um usuário chega para fazer um check-up, né, o profissional que o atende diz que não tem necessidade, a gente precisa chegar com uma patologia. Voltando aqui para a necessidade do cuidado com o homem, a gente precisa pensar nesse homem o ano inteiro, a gente precisa pensar nesse homem como um sujeito completo de diversas necessidades de saúde. O homem também passa por depressão, o homem sofre também uma pressão, um terror psicológico muito grande dessa própria construção social que torna ele como alguém responsável pela provisão na sua casa. Esse peso também é muito grande, isso traz diversos problemas para esse homem. Eu falo em outro homem mesmo, mas só eu sei a pressão que eu sinto por conta dessa construção social que muitos de nós estão tentando desconstruir, está tentando pensar isso de uma outra forma, né? Mulheres hoje já pensam isso de uma outra forma, também contribuem para essa reflexão para os seus companheiros, né? Para os seus pares e tal. Então é importante que a gente pense nisso. Agora, voltando para o câncer de próstata, é muito importante que a unidade básica de saúde pense isso para além de bolas azuis, sei lá, uma musiquinha de fundo e uma fala simples e objetiva na sala de espera. Isso deve ser levado para o território não apenas no Novembro Azul, mas o ano inteiro. É muito comum também, outra coisa que é muito legal isso, né? Acho que serve de toda base para a gente pensar a saúde do homem, é que o agente comunitário de saúde, por exemplo, ele é muito cobrado para acompanhar as mulheres o tempo todo do território para que elas façam o exame preventivo. Então, vai fazer um aplicativo, essa mulher aqui não faz preventivo já há 3 anos, né? Vamos lá sensibilizar no meu território, as mulheres, fazemos palestras, né? Normalmente a saúde da mulher é pensada o ano inteiro, todos os dias. Não é pensado o ano inteiro, todos os dias, a saúde do homem. Então, como que a gente vai sensibilizar, a fazer, por exemplo, o exame de câncer de próstata, se a gente só lembra deles no mês de novembro, para essa atividade específica? E aí, esse seria o grande problema, como a gente só lembra do homem só no mês de novembro, por conta do câncer de próstata e não por conta da saúde como um todo, a gente tem um grande problema, que são as piadas que já envolvem a nossa sociedade, diferente ao exame de toque. Então o homem, ele já vai, quando chega ali na casa dos 38, 39 é a idade que eu tenho, inclusive, ele já começa a ficar preocupado. E não é uma preocupação com o câncer de próstata, é uma preocupação com o toque. Então, além dessa construção de que o homem deve prover, o corpo do homem é algo inacessível para a saúde, principalmente quando a gente fala do ânus, né? Porque, pô, o ânus relaciona com sexualidade, relaciona com uma masculinidade que não pode ser de forma alguma invadida, né? A palavra, na verdade, não é invadida, mas o homem, ele se vê como algo que não, aqui ninguém mexe, né? Tem um ditado popular, bumbum que mamãe passou tal que, claro, você não lembra agora exatamente como que é, mas o homem tem essa questão, e essa questão de tornar o seu corpo inacessível para o cuidado com a saúde, ela tem muita relação com esse abandono da saúde, dos profissionais de saúde, a esse homem que todos os dias está por aí. A gente, como tá de saúde, não vai, todo dia ele vê homem, o médico todo dia ele vê homem, né? Ele vai fazer lá BD e tal, e não é trazer responsabilidade para uma categoria específica, tá bom? É falar como um todo, como a gente deve pensar a saúde do homem. E aí, a gente entra num ponto que é crucial. Como sensibilizar, então? Porque é muito fácil falar, é muito fácil apontar os motivos. Todo mundo já fala sobre os motivos pelo qual os homens não vão à unidade básica de saúde. Aqui eu falei em verde. Eu acredito que a melhor estratégia para sensibilizar o homem, os homens como um todo, a participarem e cuidado com a sua saúde, sendo protagonistas e não sendo convencidos, o convencimento é o final de tudo. A pessoa, a gente vai lá e força a barra e tem que convencer mesmo
Tem que ser, nem que a gente chegue ao ponto de falar, olha, se você tiver isso, você vai se despedir da sua família, deixar a sua família na mão. Às vezes é o ápice de convencimento que a gente precisa usar. Mas eu particularmente acredito que a melhor forma de convencer o homem, não é nem convencer, de sensibilizar o homem a assumir a responsabilidade com o seu cuidado com a sua saúde, com toda certeza é uma presença massiva no território de profissionais que estão focados, ou pelo menos, não digo focados, mas pelo menos conscientes de que quando eles entram, por exemplo, numa questão domiciliar, que eu vou focar no agente comunitário de saúde, que é a minha realidade, é muito tem canal, de conversar de fato com os homens, de ter essa preocupação. E não estou dizendo que a gente, como área de saúde, não tem essa preocupação, beleza? Só estou dizendo que a visita domiciliar é o espaço ideal para a gente falar todos os dias com os homens sobre os cuidados com a sua saúde. Caminhada, uma alimentação um pouco mais saudável, né? Considerando a condição econômica daquela família, daquele homem. Então é isso, caminhada, alimentação saudável, atividade física, um futebol no final de semana, um check-up todo ano, ir ao médico, nem que seja para conversar, para falar sobre si, das pressões que sente. A gente tem psicólogos nas unidades básicas de saúde, uma delas tem até psiquiatras. Quando não tem, a gente tem serviço na rede para encaminhar esses homens para esse tipo de atendimento, para essa conversa. E cá entre nós, gente, essa pressão que eu falei que o homem sofre por conta dessa construção social de que ele deve prover, essa pressão é muito grande. A gente tem muitos homens que sofrem com isso, que não conseguem dar conta, porque o mercado também não nos atende, não nos insere no trabalho. Isso é uma outra questão também que afeta a saúde desses homens, que a gente precisa entender tudo isso, né? Ver um homem sentado todos os dias na porta de uma casa não deve ser ignorado por nós profissionais de saúde. Como a gente pode acessar esse homem para iniciar um papo de saúde? E como lá, gente, vamos ser bem honestos aqui, o homem ele pode até não se cuidar, mas ele não expulsa ninguém da sua casa quando alguém chega para ele querendo falar de saúde, né? Não é algo que o homem não queira ouvir, pelo contrário, todo homem tem consciência de que ele precisa se cuidar, porém ele não se cuida porque ele não encontra forças para quebrar essas diversas barreiras que o impedem de ir à unidade básica de saúde. Então, de fato, que essa sensibilização, essa conversa do dia a dia, essa intimidade que os profissionais das unidades básicas de saúde já têm, costumiram com a família, essa conversa é crucial para o início da quebra dessa barreira de cuidado que o homem tem entre si. O homem não chora, e com tudo isso já vai dificultar o acesso, melhorar essa desconstrução de que o homem precisa ir à unidade básica de saúde. Como a gente pode fazer? São diversas as formas. Eu sou um agente comunitário de saúde, falo a partir das minhas limitações, falo mais sobre uma construção social, sobre o que eu vejo no dia a dia, sobre a minha realidade também enquanto homem, mas eu acho que essa discussão é importante porque Novembro Azul não são só bolas na unidade básica de saúde e nem no Instituto de Fundo. Novembro Azul é importantíssimo para que a gente consiga fazer com que os homens vivam mais. Como eu falei no começo desse vídeo, segundo o IBGE, uma pesquisa de 2022, os homens vivem pelo menos 5 anos a menos do que as mulheres.